Olá, professoras, olá, estudantes da Educação de Jovens e Adultos. O meu nome é Alex e eu vou dar continuidade ao componente curricular de Ciências para os jovens e adultos das escolas municipais. Na última aula, nós estudamos sobre a dengue. Falamos tanto dos sintomas, transmissão, falamos do transmissor, que é o mosquito, como evitá-lo, os perigos, né, que nós podemos ter com a presença de um mosquito contaminado. Então, falando em mosquito, né, e tratando o mosquito como vilão, e muitas vezes os mosquitos não são vilões, né, e nem mesmo os insetos. Então esta aula vai dar continuidade a falar um pouco dos insetos e a importância que eles têm para os seres humanos, para a natureza, para a economia e até para a medicina. Então nós iremos iniciar esta aula nos perguntando o que são insetos? Porque na verdade, erroneamente, nós temos a impressão de que inseto é algo nojento, é algo que causa medo, é alguma coisa que causa arrepio, ninguém tem medo de inseto. Mas será que vocês conhecem os insetos que nos fazem bem? Os insetos que nos auxiliam? Vamos então conhecer esses insetos. Claro, alguns deles também, dependendo da situação, podem vir a causar mal. Mas o importante hoje é conhecer esses animais. Número 1. É o maior grupo de animais existentes. Então eu começo esse slide para vocês terem a ideia de quão grande é a quantidade desses animais. Então eu penso, o que mais vocês veem no dia a dia? Cerca de 80% de todas as espécies de animais do mundo são insetos. Pensa, quando temos uma totalidade, nós nos referimos a quê? A 100%. 80 é quase 100. Então, de cada 100 espécies animais, 80 são insetos. E eles estão por toda parte. Estão na sua casa, estão aqui na sala. Muitos não conseguimos ver, mas eles estão por aí. Número 3. Os insetos são encontrados em todo o mundo, nos mais variados ambientes. É um dos únicos grupos de animais que sobrevivem nos desertos, em ambiente gelado, em altas montanhas, junto aos seres humanos nas grandes cidades, no ambiente aquático. O lugar onde menos se encontra inseto é no alto mar. Mas, fora isso, eles dominaram o planeta. Número 4. Os insetos são animais invertebrados. Professor, o que é animal invertebrado? Eu lembro que eu estudei, alguma coisa me falou. Invertebrado a gente não se pode falar que invertebrado é aquele animal que não tem osso. Porque nós temos os tubarões, por exemplo, que são animais cartilaginosos e são vertebrados e não possuem ossos. Invertebrados, o próprio nome já diz. In significa não. Vertebrado lembra o que no nosso corpo? Coluna vertebral, a espinha. Essa coluna que nós temos, nós seres humanos, os outros animais como peixes, aves, répteis, possuem coluna vertebral e crânio, que é esse osso que cobre o nosso cérebro. Os insetos não possuem coluna vertebral e nem crânio. Número 5. Os insetos pertencem ao grupo dos artrópodes. Nossa, artrópode, que palavra difícil. O importante não é decorar a palavra artrópode. O importante é saber o que ela significa. É uma palavra de origem grega. Artro significa articulado e podos vem de pés, patas, apêndices. Ou seja, são animais de grupo muito numeroso, de pés articulados, articulação. Eles conseguem articular as pernas para se locomover. Vocês estão já descobrindo quem são os insetos? Eu garanto que muitos vocês já sabem quem são. Outros vocês acham que são e não são. Então são animais invertebrados de pernas articuladas. Tem uma música
que fala de Metamorfose. É uma música do Raul Seixas e eu trouxe aqui um pequeno trecho para ler com vocês. Quem não conhece a música, coloca lá na internet, tenta achar, vê se alguém não tem um disco, que diz assim: prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. O que Raul Seixas quis dizer nessa parte? Ele quis dizer que ele é uma pessoa que muda. Ele prefere uma metamorfose. O que é metamorfose? Ele transforma. Eu quero dizer agora o oposto do que disse antes. Ele prefere ser uma pessoa que muda de opinião do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Não mudar. Então ele muda, ele pensa assim, depois ele pensa de outra maneira. Mas, professor, por que a música do Raul Seixas nessa aula sobre insetos? Para falar da palavra metamorfose, que é o que a grande maioria dos insetos passam durante a vida, desde que nascem dos ovos até se tornarem adultos. Metamorfose também, de palavra grega metábole, significa mudança. Então, os insetos, aqui uma dica, ó, todos conhecem a borboleta. A borboleta, ela passa por todo um ciclo, ovo, lagarta, casulo, até se transformar na borboleta. Então a borboleta, podemos dizer que ela, assim como a maioria dos insetos, são raríssimos insetos que não sofrem transformação. Um deles é a traça. A traça, ela nasce pequena e só cresce. Ela não tem estágio de larva e nem de casulo. Então, com exceção da traça, por exemplo, a grande maioria dos insetos sofrem metamorfose, assim como Raul Seixas. Vamos observar essas imagens. Por quê? Nós fizemos algumas pesquisas, né, e perguntando o que eram insetos para alguns estudantes. E nós colocamos aqui alguns exemplos do que foi citado. Nós temos ratos, baratas, aranha, formiga, o caracol, o sapo e a vespa. Olhando ali, será que todos são insetos? Todos parecem meio repugnantes, todos causam medo. Ninguém gosta quase de pegar nenhum dos animais. Realmente, alguns deles causam algum dano à saúde. A vespa pica, a formiga também, a aranha, né? Ela pode até causar morte dependendo do quantidade de veneno que ela aplica. O sapo também tem um veneno aqui na glândula. Mas essas imagens, nem todos são insetos. Nós vamos entender agora algumas características e depois que entendermos, a gente vai ter de novo esta imagem e vamos ver se nós aprendemos quais deles não são insetos. Primeira característica. Todo inseto tem 3 partes no corpo. Todos eles. É a cabeça, o tórax, né, como se fosse o nosso peitoral, e o abdômen, onde estão os órgãos. Aqui na cabeça se encontram os olhos e as antenas. No tórax, onde se encontram as patas e as asas, a maioria dos insetos tem asas. E o abdômen, onde está o intestino e os demais órgãos do corpo. Alguns exemplos, né? Então aqui, por exemplo, como nós falamos que os insetos têm 3 partes, aqui então temos, além da formiga do primeiro exemplo, temos a borboleta. Olha a legenda, ó, número 1, cabeça, 2, tórax, 3, abdômen. Então nós temos a borboleta com a cabeça, tórax e abdômen. O louva-a-Deus com a cabeça, o tórax e o abdômen. A libélula com a cabeça, o tórax e o abdômen. Tá? Isso é interessante saber. Todo conhecimento é válido. E a partir disso você vai poder reconhecer o inseto, principalmente quando nós confundimos com aracnídeos. Número de pernas. Esse aqui é mais fácil do que você contando 3 partes do corpo, porque alguns insetos, como a joaninha, por exemplo, ela fica por baixo daquela proteção, então você não consegue ver. Mas todos os insetos têm quantas pernas?
Contem ali, ó. Para ser inseto tem que ter 6 pernas. Se tem 8, não é inseto. Se tem 4, não é inseto. Então muitas vezes você assiste aqueles desenhos animados e verificam que os insetos têm 4 pernas, têm 8. Então quem fez esse desenho animado não sabia que inseto tem que ter 6 pernas. Tem 6 pernas, é inseto. E aqui nós temos a mosca, ó, 6 pernas, e a vespa com 6 pernas. Então, 3 partes do corpo, 6 pernas. E o terceiro e a última característica é o número de antenas. Todo inseto tem 1, 2 antenas. Como, por exemplo, a borboleta e a joaninha. Aqui você consegue ver a joaninha, quando ela vai voar, ela levanta essa proteção e as asas ficam aqui. E aqui você consegue ver a cabeça, tórax, abdômen, 6 pernas e a antena. Uma pergunta para fazer para vocês. Por que vocês acham que os insetos conquistaram todos os ambientes do planeta? Então, eu disse no início da aula que eles estão em todo lugar. Olhando essa borboleta, por que vocês acham que os insetos, assim como a borboleta, estão em todo lugar? Será que elas resistem ao frio? Será que elas são transportadas porque elas são pequenas? Por quê? É uma característica, levá-las a algum lugar pode ser por acidente. Suportar ao frio, nem todos os insetos, eles estão em todos os lugares, mas nem todos estão em todos os lugares. É porque os insetos possuem o quê? Asas. As asas permitem aos insetos, assim como as aves, alcançarem lugares que os animais não conseguem. Essa borboleta é a borboleta monarca. Ela viaja centenas de quilômetros fazendo a migração. Então, a presença de asas permite que os insetos possam conquistar todos os ambientes do planeta. Agora, a gente vai registrar no caderno algumas características trabalhadas em sala de aula. Então, no caderno, vocês vão escrever lá conteúdo no componente de ciências, aula 4 e a data de hoje. Então, você escrever aqui, os insetos, grupos que apresentam corpo dividido em, aí vocês vão deixar um espaço, quantas partes tem e quais são as partes. O número de pernas, o número de antenas. Professor, eu ainda não sei escrever. Eu conheço algumas letras, mas eu ainda não sei juntar as letras e formar sílabas, não sei escrever tudo isso, eu vou demorar muito. Faça um desenho. Esse desenho é bem simples, pode ser aquelas bolinhas com aquelas perninhas, desenha como você conseguir. Ou você escreve, quem já está, né, pode tentar escrever, ou faça um desenho indicando quantas antenas tem e quantas pernas tem o inseto. Então nós vamos dar para vocês um tempo de 5 minutos e já iremos retornar para fazer a conferência.
Estamos de volta. Vamos então fazer a nossa correção. Vamos conferir se vocês acertaram. Então, corpo dividido em 3 partes. A cabeça, o tórax e o abdômen. Quantas pernas? 6. Número de antenas na cabeça? 2. Ou o desenho, né? Onde você vai colocar 2 antenas e 6 pernas. Então, podem fazer a correção, né? Então, isso seria a primeira atividade. Vamos conferir agora o que a gente aprendeu com essas características, aquele quadro, lembra? Que agora a gente vai retornar aquele quadro. O que eu posso dizer que desses... Tem quantos animais aqui, ó? Temos 7. Desses 7, apenas 3 são insetos. Vamos começar pelo rato. O rato eu deixo ali ou não? Ele é um inseto? A resposta é não. O rato tem 4 pernas, o rato tem pelo, o rato tem mama. O rato não é. E a barata? Deixamos a barata ali? Olha o número de pernas e olha as antenas. A barata fica. E a aranha? Olha, vamos contar, ó. 1, 2, 3. Essa aranha aqui, ela está com 7 pernas, mas ela deveria ter 8. Tá? Mas como ela não tem 6, a aranha não é inseto. Nenhuma aranha. A formiga é inseto? Sim. E a vespa? E o sapo? Tira o sapo e o caracol também sai. Nós temos como grupo de insetos a barata, a formiga e a vespa. Vamos escrever a palavra barata para os estudantes de primeiro período. Vamos completar ali as letras que faltam da palavra barata. Nós temos ali então B com A, ba. Ra. Pelo som, aqui vai uma vogal. É a vogal A. Então, ba, ra. T. Para formar o tá é T com A. Vocês podem registrar no caderno a palavra barata, né? Para vocês, à medida que vão aprendendo um pouquinho de insetos, também aprendendo a escrever algumas palavras relacionadas aos insetos. E a formiga? For. Segunda sílaba é mi. Como que eu escrevo mi? A primeira letra é M. Para formar mi é M com I. For, mi. E a última sílaba, ga. Olha o som. Ga seria ga. G-I-A-Ga. E a última seria vespa. Termina com a sílaba pá. Vespa. V. V. V começa com a própria letra tem o mesmo som. V. V. V com E. Só que tem mais uma letra ali no meio. Vez. Para formar esse som de vez, é a letra S. Então, barata, formiga e vespa são exemplos de insetos. Esse primeiro momento da aula foi para vocês conhecerem os insetos. Mas, lembra que no início eu falei, vamos conhecer a importância que eles têm para o ser humano. Então, eu tenho aqui então uma borboleta para nós completarmos também com as letras. Para formar o bor, essa primeira sílaba são 3 letras. Bor é a letra O. Borbolê. Lê é L-E. E o tá, borbolê, tá. Termina com A. Então nós vamos, junto com vocês, formando as nossas legendas. Então a legenda, né, junto ao inseto. Os insetos podem ser divididos em 3 grupos. Aqueles que têm importância econômica, aqueles que têm importância ecológica e aqueles que têm importância médica. Nós iremos iniciar com a importância econômica que os insetos têm para os seres humanos.
já fica uma dica logo aqui no slide, que são as abelhas, né? Então, quando eu falo de abelha, a gente já sabe qual a importância dela que tem para o ser humano. A gente vê ela aqui numa flor, tá vendo aqui na patinha dela? O que será que é isso? Isso aqui, quando ela vai na flor, o pólen das flores fixa na perna dela. Então ela vai sugar o néctar para se alimentar e para levar o néctar também lá para a colmeia, e ao mesmo tempo ela leva o pólen, que também é muito nutritivo para as larvas da abelha. Então quando falamos economicamente de abelhas, logo lembrando do mel. Olha que interessante essa notícia da Agência de Notícias do Paraná, da data de 12 de dezembro de 2019. Mel do Paraná se destaca pela qualidade da produção. Estado é o segundo maior produtor do país, atrás apenas do Rio Grande do Sul. Então, para quem não sabia, nós produzimos a segunda maior quantidade de mel do país, principalmente na região de Ortigueira e no oeste, nos municípios próximos ao Lago de Itaipu. Além do mel, o Paraná tem um outro título. Aqui nós temos, professor, mas isso aqui não é um inseto? As 6 perninhas tem aqui, mas cadê a antena? Cadê o corpo dividido? É porque ele é uma fase larval. É a fase da lagarta. Mas quando ela se transformar, ela vai ter todas aquelas características que nós falamos. É que por enquanto ela é só uma lagarta. Vocês conhecem essa lagarta? Conhecem as folhas aonde está essa lagarta? Essa lagarta, ela se alimenta principalmente das folhas da amoreira. Então, e essa lagarta é muito utilizada, tem mais de quase 200 municípios do Paraná que produzem, né, que as lagartas produzem o quê? A seda. Então, produzem os fios que produzem o tecido, né, originário lá na China, e produzem a seda. E olha o título que o Paraná tem na produção de seda. Antes, aqui então a lagarta. O casulo é do casulo, quando ela forma o casulo, que se retira os fios que formam então a seda. E aqui a mariposa. Ela não se transforma em borboleta, ela se torna uma mariposa. A mariposa tem algumas características diferentes de borboleta, principalmente pela antena. A borboleta geralmente é fininha com uma bolinha na ponta. Quando parece em forma de pente assim, é mariposa. Então a mariposa é o adulto dessa lagarta de bicho da seda. E olha o título que o Paraná tem. O Paraná é o maior produtor de fio de sedas do país, responsável por 84% da produção nacional, com um volume anual de 2.533 toneladas de casulos verdes. Então é o segundo produtor de mel e o primeiro produtor em fios de seda do estado. Então é interessante que a gente fala dos insetos, né, economicamente, e temos 2 grandes títulos aí na produção de mel e de bicho da seda do país. Mas falando também em economia, nós também temos que comentar daqueles insetos que prejudicam a lavoura ou as plantas do nosso próprio quintal. Quem não tem, por exemplo, um pé de couve, ou então uma roseira, ou um hibisco, e lá tem besouros, tem pulgões, tem traças, tem lagartas que se alimentam desses vegetais. Então, economicamente, não deixa de ser um prejuízo, né, a lavoura que alguns insetos causam no ambiente. Então aqui, por exemplo, tem a lagarta da soja, o percevejo marrom também na soja, o bicudo do algodoeiro, né, aqui na flor do algodão, a mosca branca e a cigarrinha do milho. São algumas das pragas que mais afetam a lavoura nacional e mundial. Eu trouxe um slide aqui de agrotóxicos com a palavra reflexão. Eu não coloquei nenhuma imagem e a pergunta é sobre o uso de agrotóxicos. É claro que todos nós precisamos comer, é claro que para produzir alimentos em grande escala é necessário a utilização de agrotóxicos. Mas fica uma reflexão.
a quantidade, você sabe quanto de agrotóxico tem na sua alimentação? Será que seria necessário tanto produto químico assim? Nós não sabemos, não tem estudos que comprovem o mal que os agrotóxicos podem fazer no nosso organismo. Então fica aqui uma reflexão, ou então um alerta para quem puder se alimentar de alimentos plantados em casa, alimentos que sabe a procedência, às vezes é muito mais seguro do que se alimentar de alimentos com grande quantidade de agrotóxico. Eles são necessários? São. O ideal seria a utilização de apenas agrotóxicos seletivos. O que é seletivo? É aquele que mata só a praga. Infelizmente, os agrotóxicos, principalmente quando são lançados de avião, eles afetam florestas, matas e acabam matando milhões, bilhões de outros insetos como abelhas, borboletas, que são importantes ecologicamente para o nosso ecossistema e até mesmo para a produção do alimento. Então, o uso de agrotóxico é sim polêmico e temos que refletir. Aqui alguns insetos mais cotidianos que nos causam também alguns prejuízos. Olha, esse daqui está aumentado. Geralmente nós não conseguimos ver como ele é bonitinho. Ó. Esse aqui é o pulgão. Ele é muito pequeno, então você só consegue ver com uma lente muito aumentada, mas ele é um animalzinho bonitinho, é um inseto bonitinho. Aqui nós temos a traça, que rói livros, roupas, né? E o cupim, que também faz um grande estrago na madeira, né? Então são insetos domésticos, né, que nos causam alguns prejuízos. Agora nós vamos realizar uma atividade. Por enquanto, vamos analisar algumas palavras e logo eu vou solicitar que vocês anotem no caderno. Vamos analisar todas as palavras, o que significa cada uma delas. Essas palavras, elas serão necessárias para completar a nossa atividade. Algumas palavras podem ser mais conhecidas e outras não. A primeira palavra é a palavra apicultura. Cultura significa cultivar alguma coisa, né? E ape significa abelha. Então, seria o quê? A cultura de criação de abelhas. Eu já falei nessa aula sobre o casulo. O casulo, né, seria o quê? É uma das etapas do quê? Da metamorfose de alguns insetos. Então, a mosca faz casulo, a borboleta faz casulo, a formiga faz casulo. Então, é uma das fases do desenvolvimento. Gafanhotos são alguns insetos que a maioria conhece. Importância econômica é aquela importância para o mercado financeiro, para a geração de renda ou prejuízo. Então, a importância econômica tem a ver com renda. O que é uma planta frutífera? Aqui no plural, plantas frutíferas. Planta que nos fornece frutos, né? A jabuticabeira, a laranjeira, a mangueira são plantas frutíferas. Larvas é uma outra etapa do desenvolvimento, também chamado de lagarta, né? A larva da mosca, a larva do bicho da seda. Postura, olha que engraçado, a língua portuguesa, né? A postura pode ser a minha postura ao sentar, a minha postura ao deitar, mas nesse caso não tem a ver com essa postura. Tem a ver com a postura de colocar ovos, né? Então, postura seria a postura de colocar ovos. Os prejuízos são os malefícios, né? Que, nesse caso, os insetos podem causar. Produto é alguma coisa que foi desenvolvida, produziu e o final daquela produção é o produto. E própolis. Você ouviu falar em própolis? Já usaram própolis para quê? O própolis ele é produzido junto com o mel
pelas abelhas. Ele é importante, ele é retirado da resina. Tem algumas árvores que produzem uma resina. A abelha retira essa resina e leva para a colmeia. Para as abelhas serve para tapar buraco da colmeia, para reformar a colmeia. Para nós, ele é importante anti-inflamatório e antibiótico. E é um produto natural, né? Então quem não conhece, o própolis é um produto natural, anti-inflamatório e antibiótico. Conhecidas as palavras, a gente vai para a nossa atividade. Então no caderno, você vai escrever assim. Atividade número 1. Que imagem é essa? E colocar A, B, C e D. Vocês terão então para escrever 2 minutos. Escreveram? Vamos lá, que imagem é essa? Nós temos ali uma folha, provavelmente de amora, e aqui uma fase chamada de casulo. Eu tenho aqui várias palavras e uma pergunta. Qual é a palavra que representa a imagem? Então nós temos aqui a palavra casulo. Então eu sei que essa palavra começa com K. Vamos olhar as palavras aqui, são aquelas palavras que nós conhecemos um pouquinho mais antes de mostrar a imagem. A qual palavra representa essa imagem? Como que se escreve a palavra dessa imagem? Olhem pela inicial. Casulo começa com a letra C. Qual dessas palavras começa com a letra C? Acharam? É a segunda palavra, casulo. Letra B. Aqui nós temos uma imagem. Que imagem é essa? Nós temos folhas e aqui nós temos as lagartas ou larvas. Quantos insetos tem aqui? Ó, tem 1, 2, 3. Por que é para contar? Não. É para saber que a resposta estará no plural. Se eu tenho mais de um, então está no plural. Qual é a palavra que representa essa imagem? Então nós temos aqui larvas. Procure uma palavra que entre essas 10 que começa com a letra L, com a sílaba lar. Ó, letra A, C, G. Qual que começa com larvas? Acharam?
larvas. Aqui eu tenho uma dica na letra C, nome da atividade que está sendo realizada. Ele está com um equipamento o quê? De proteção. Isso aqui, né, é um favo de mel, cheio de abelhas. Como é o nome daquela cultura de criação de abelhas? Qual palavra representa essa atividade? Começa com a letra A. Essa ficou mais fácil, a palavra apicultura. E a última, aqui eu tenho... Quantos insetos aparecem aqui? Eu tenho aqui vários gafanhotos. Tem 1, 2, 3, 4. Significa que também está no plural. Qual palavra dessas aqui representa essa imagem? Olhem todas elas e qual dessas palavras representa essa imagem? A palavra gafanhotos. Agora vamos corrigir então no caderno que vocês fizeram que copiaram a letra A, B, C e D. Então na letra A, o casulo, letra B, larvas, letra C, apicultura, letra G, gafanhotos. Lembrando que essas atividades serão encaminhadas através das professoras, então vocês poderão depois complementar as atividades, colocar imagens, colocar um texto, para que não fique no caderno só as respostas sem a pergunta que foi feita, para não ficar, né, sem um sentido ali no caderno. Então depois as professoras irão trabalhar à medida que nós encaminharemos as atividades para ela. Então essa foi a aula de hoje. Na próxima aula nós teremos mais uma atividade sobre a importância econômica dos insetos e também vamos estudar a importância médica e a importância ecológica dos insetos. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima noite e nos vemos na próxima aula.